Nas últimas aulas ali a gente estava falando sobre triângulo retângulo, definimos, né, as relações métricas do triângulo e na última aula em específico, né, a gente definiu as razões trigonométricas, né, e falamos lá do seno, cosseno e tangente. Então vamos seguir nessa ideia, vamos só retomar aqui, desenhar aqui meu retângulo, meu triângulo, perdão. Triângulo, retângulo. A gente viu então na aula passada o soca à toa e dependendo do ângulo, né, a gente tem as representações aí de seno e cosseno. Tá? Vamos só descrever aqui, ó, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos pegar o seno do ângulo alfa. Vai ser o cateto oposto, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno do ângulo alfa, o ângulo alfa está aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então B sobre A. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então C sobre B. E da mesma forma a gente pode fazer em relação ao ângulo beta, né? Seno de beta vai ser igual ao cateto oposto em relação a beta, que é B, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é A. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta, né? Então esse carinha aqui, o C, sobre a hipotenusa, que é A, e a tangente de beta, e é cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C, tá? Então isso que a gente viu na aula passada, né? E nas aulas anteriores, quando a gente falou simplesmente das relações métricas dentro do triângulo retângulo, a gente viu o teorema de Pitágoras, né? Que é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. A partir dessa relação e das relações dos ângulos aqui dentro do triângulo, a gente pode tirar algumas identidades, né? Quando eu divido essa equação aqui, o teorema de Pitágoras, por A ao quadrado, eu estou dividindo todos os elementos aqui, eu tenho a seguinte relação. Aqui embaixo. Eu fico com B sobre A ao quadrado, certo? Eu dividi os dois, né? Os dois estão na mesma potência, então eu posso colocar a fração num expoente único, tá? Da mesma forma, esse segundo termo aqui, ó, C sobre A ao quadrado. E isso é igual, neste caso, a 1, né? A ao quadrado dividido por A ao quadrado é 1. Então aqui eu tenho B sobre A e C sobre A. Se a gente olhar para o triângulo, eu tenho B sobre A é cateto adjacente a alfa sobre hipotenusa. C sobre A é cateto oposto a alfa sobre hipotenusa. O que nos dá, ó, seno e cosseno de alfa. Ou seja, eu tenho aqui cosseno de alfa ao quadrado. E aqui eu tenho seno de alfa ao quadrado. Então eu tenho uma outra relação trigonométrica aqui envolvendo agora seno e cosseno, né? Eu vou só ajustar aqui, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é igual a 1. Isso aqui refere-se exatamente ao teorema de Pitágoras, agora falando das funções trigonométricas, seno e cosseno. E o mesmo vale para o seno de beta e o cosseno de beta, né? Eu tenho aqui também seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Isso aqui sempre vai dar 1, e aí é independente do ângulo, tá? Isso aqui é uma identidade trigonométrica que a gente utiliza bastante para resolução dos exercícios, certo? Muito bem.
Com essa identidade, a gente volta aqui para as relações ali, né, que a gente viu do seno, cosseno e tangente. E aí eu quero destacar alguns detalhes aqui. Ó. Vamos olhar para o seno de alfa e para o cosseno de beta. Da mesma forma, vamos olhar para o seno de beta e para o cosseno de alfa. O que eles têm em comum? O valor, né? Seno de alfa e cosseno de beta são iguais. Né? Seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é igual, nesse caso, aí a C sobre A. E da mesma forma, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, que é B sobre A. Isso a gente está falando quando a gente olha para o mesmo triângulo, tá? Estou olhando para este triângulozinho, cujos ângulos são alfa e beta. E dentro do triângulo retângulo, o que a gente viu é que o somatório total daqueles ângulos ali é 180 graus. Então, se a gente já tem um que é de 90, a gente sabe então que alfa mais o beta, isso aqui dá 90 graus, certo? E aí, com esses dois caras aqui, mais essa informação, tudo aqui é correspondente, mas a gente consegue tirar mais coisas daí, né? Eu consigo determinar aqui, ó, a partir daqui, que beta é 90 menos alfa, tá? Ou seja, pela primeira relação, eu tenho que seno de alfa é cosseno de 90, é igual, né, a cosseno de 90 graus menos alfa. Isso aqui nos ajuda a calcular, dentro de um mesmo triângulo, os valores das relações trigonométricas, tá? Das razões trigonométricas dentro desse triângulo. Então, eu já sei que no mesmo triângulo eu consigo igualar seno de um ângulo com o cosseno do outro ângulo. Tá? Então, se eu sei de um lado, eu consigo determinar do outro lado e, pelo teorema de Pitágoras, ó, eu sempre vou conseguir, dado o seno, determinar o cosseno. E, por consequência, determinar a tangente, né? Que a gente viu na aula passada, que tangente daí de qualquer ângulo, né, no caso alfa, é seno sobre cosseno, tá? Então, a gente tem três coisas aqui que são importantes, que a gente consegue determinar. Vou até escrever aqui na outra página, ó, as relações. Primeiro, a identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui sendo 1. Dentro de um mesmo triângulo, seno de alfa vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa, isso aí vale para o outro lado também. E além disso, a gente tem que tangente de qualquer um dos ângulos vai ser seno sobre cosseno. Tá? Então, aqui são algumas identidades trigonométricas que são importantes que a gente utiliza aí na resolução de alguns problemas. Tá? Vamos aplicar isso aí a alguns exemplos. Tá? No triângulo abaixo, a gente tem cosseno de alfa igual a 12 sobre 13. Ele pede para calcular o seno de alfa e a tangente de alfa. Então, aqui está o triângulo, né? A gente pode enumerar os seus lados aqui, né? Vou botar aqui o Azinho, B e C. Ele me diz que cosseno de alfa é 12 13avos. E pede para determinar seno e tangente. Como eu não sei os valores, né? E a única coisa que eu sei é o valor do cosseno, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras nesse caso, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é 1. Perdão, eu já escrevi 12 aqui. 1. Isso aqui é 1. E aí eu conheço esse cara, conheço o cosseno ao quadrado, consigo determinar quem é o seno. Então, seno ao quadrado de alfa vai mais o cosseno ao quadrado de alfa, que é
12 13avos, então cosseno, né? Eleva ao quadrado. Isso aqui tem que ser 1. Tá? Cosseno de alfa é 12 13avos. Eleva ao quadrado aqui, eu vou ficar com seno mais 144 dividido por 169. Isso aqui tem que dar 1. Então, seno ao quadrado de alfa, isso vai ser igual a 1 menos 144 dividido por 169. Faço a MMC aqui, vou ficar com seno ao quadrado de alfa. Então, 169 menos 144 dividido por 169. Essa diferença aqui dá 25 sobre 169. E aí, tirando a raiz, eu fico com seno de alfa igual a 5 sobre 13. Tá? Como aqui a gente está falando de ângulos, né, de menores do que 90, o valor aqui sempre vai ser positivo, tá? Eu não preciso me preocupar com o sinal. E aí, como eu tenho seno e cosseno, olha, da relação anterior ali, ó, eu sei que a tangente é seno sobre cosseno. Então eu posso calcular a tangente agora. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, tangente vai ser igual seno 5 sobre 13 e o cosseno vai ser 12 sobre 13. Divisão de frações, 5 sobre 13 vezes o inverso da segunda, que é 13 sobre 12. Consigo simplificar, e aí me sobram, então, 5 dozeavos. Certo? Então, já determinei os valores de seno, cosseno e tangente. Né? Seno de alfa, 5 sobre 13. Cosseno, que ele nos deu, né? De alfa, 12 sobre 13. E a tangente de alfa vai ser 5 dozeavos. Certo? Vamos ali no exemplo 2. Sabendo que seno de 30 é 0,5 e cosseno de 34 é 0,83, ele quer saber quais os valores de cosseno de 60 e seno de 56. Se seno de 30 é 50, eu consigo formar um triângulo retângulo com esse ângulo aqui, né? Com um ângulo interno de 30 graus. E aí o que eu sei? Que o outro ângulo, vamos chamar ele de x, mais esse ângulo de 30 graus, dentro do nosso triângulo retângulo, ele tem que somar 90 graus. Certo? A gente pode chamar esse aqui de alfa e esse cara aqui de beta, né? Ou seja, o valor de x aqui é de 60 graus, que é exatamente um dos que ele está nos pedindo, o cosseno. E aí o que a gente viu das relações ali? E essa diferença, ó, seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Então é exatamente isso que a gente tem aqui, ó. O meu seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. Ou seja, que é igual ao cosseno de 60 graus. Então, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 0,5. Ou 0,50, tanto faz. Da mesma forma, a gente tem aqui o cosseno de 54. Cosseno de 54, que é 0,83. Se por um lado eu tenho a igualdade do seno, por outro lado eu tenho a mesma igualdade, né? Eu posso dizer que cosseno de 54 é igual ao seno de 90 menos 54. E aí, fazendo as contas aqui, eu tenho que 54? Não, 34, olha, fazendo a conta errada.
34. Noventa menos 34, aí eu vou ter seno de 56. Ou seja, cosseno de 34 graus é igual ao seno de 56, o que nos dá 0,83. Certo, gente? Dúvidas? Não? Vamos aqui ver aqui os ângulos notáveis, para a gente finalizar. Certo? Os ângulos notáveis são aqueles que sempre caem na maioria dos vestibulares, Enems, etc. São os ângulos que são mais utilizados porque se referem a figuras geométricas específicas, né? Que são essas duas aqui que eu trouxe para a gente mostrar, tá? Que são aqueles que realmente vocês têm que decorar. Os demais, quando aparecem, são dados os valores, tá? O primeiro que a gente vai ver são o seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus, tá? Para isso, a gente vai pegar um triângulo que é equilátero, tá? Todos os lados são iguais, tem a mesma medida. Triângulozinho equilátero. Quando o triângulo ele é equilátero, os ângulos internos medem o mesmo valor, 60 graus. Todos têm a mesma medida. Certo? Todos têm o mesmo tamanho. E quando a gente pega a altura desse triângulo, estou pegando aqui essa medida da altura do triângulo, essa altura tem um ângulo de 90 graus com a base, né? E divide esse ângulo aqui de cima. Eu apaguei tudo agora. Divide esse ângulo de cima em 2, né? Exatamente na metade. Então, esse ângulo aqui tem 30 graus. Certo? Esse outro lado também vai ter 30. E agora a gente tem um triângulo retângulo. E a gente consegue calcular todas as medidas desse triângulo, né? A partir aqui das medidas do triângulo equilátero. Esse pedacinho aqui, ó, é metade da base, L sobre 2, e eu consigo determinar, então, a altura. Mas já com essas duas medidas aqui, eu consigo calcular cosseno e seno desses dois ângulos aqui, né? Eu consigo calcular o cosseno de 60 e eu consigo calcular também o seno de 30, que no caso aqui eles são iguais. Qual que vai ser o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 é cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, fazendo a divisão, cosseno de 60 é 1/2, que é o mesmo valor do seno de 30, certo? Também é 1/2. Para a gente determinar o seno de 60 graus, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, que eu já sei o cosseno de 60. Então, eu sei que seno ao quadrado de 60 mais cosseno ao quadrado de 60 graus é 1. Ó, eu só substituo esse valor aqui, vou ter aqui, ó, seno ao quadrado de 60 graus mais 1/2 ao quadrado, isso vai ser igual a 1. Então, seno ao quadrado de 60 mais 1/4, isso aqui vai dar 1. Isolo aqui, né? Vou ter seno ao quadrado de 60 graus igual a 1 menos 1/4. Faço MMC, seno ao quadrado de 60 vai ser igual a 4 menos 1, tudo isso aqui sobre 4, ou seja, 3/4. Tiro a raiz,
seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Sabendo o valor do seno de 60, eu sei também o valor do cosseno de 30. Então, determinamos aí dois valores, dois ângulos notáveis, perdão, né? Que são 30 graus e 60 graus, certo? E aí a gente consegue determinar a tangente também. Tangente de 30 é seno de 30 sobre cosseno. Seno de 30, 1/2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar igual a 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. Isso aqui, então, é 1 sobre raiz de 3. Corto os dois aqui, né? Racionalizando, então eu multiplico em cima e embaixo aqui por raiz de 3. Eu fico com raiz de 3 sobre 3. Então, essa aqui é a tangente de 30. E a tangente de 60 vai ser seno de 60 dividido por cosseno de 60. Que na real é só o inverso dessa fração aqui, né? Que vai ser raiz de 3 sobre 2 sobre 1/2. Então, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, corta aqui todo mundo, sobra raiz de 3. E a gente pode até montar uma tabelinha ali, né? Os arcos. 30, por enquanto não é 60, né? Seno, cosseno e a tangente. Seno de 30, 1/2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1/2. E tangente de 60, raiz de 3. Certo, gente? Mais ou menos, mais para menos do que para mais. Vou dividir aqui. Na próxima aula aí a gente faz a última que falta, que é esse quadradinho aqui, ó. Como é que a gente define aqui o ângulo que falta, que é de 45 graus. A gente consegue calcular seno, cosseno, tangente desse cara aí, tá? E aí depois eu mostro uma musiquinha para vocês decorarem essa parte, eu anexo lá no Moodle, tá? É isso, gente, por hoje, ficamos por aqui.